Olá, bem-vindo você, meu irmão, minha irmã. Vamos agora começar o nosso ensaio, o nosso treinamento para as duas leituras, para a proclamação da palavra do segundo domingo da Quaresma, nesse ano C. As duas leituras, elas são muito simples. Uma delas está em uma página só, e aqui é a primeira leitura, embora ela seja um pouco mais longa. E a segunda leitura está dividida em duas páginas, mas as duas páginas, uma de frente para a outra. Você não vai precisar virar a página. Vai apenas terminar de ler a parte de baixo da leitura, né, e começar a ler na parte de cima da página seguinte, sem precisar virar a página do seu lecionário. Então, bastante tranquilo. Antes da gente começar, porém, como sempre, se você acha que esse projeto da proclamação da palavra vale a pena, se ele precisa ser mantido, então eu te peço que você dê um joinha no vídeo aqui no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para saber quando novidades estiverem sendo postadas. Eu coloco sempre os vídeos da liturgia da palavra nas segundas-feiras de manhã. E aqui embaixo eu peço que você, se puder, aqui no YouTube, comente, diga de onde você está me assistindo, de que paróquia, quem é o pároco, quem é o vigário, ou seja, quem é a sua equipe de leitura, né? Quem são os leitores que estão assistindo. Então dá um salve aqui embaixo, um comentário, isso é muito importante. Nenhum dos vídeos a respeito de liturgia da palavra são monetizados. Nenhum vídeo é monetizado. Eu não coloco propaganda aqui porque eu não quero receber nada por estes vídeos. Meus outros vídeos de aulas, eles são monetizados. Mas estes aqui, do Projeto Liturgia da Palavra, eles são todos sem propaganda, porque é uma doação do meu tempo para poder ajudar o Nosso Senhor a encher o céu de gente. Com a sua ajuda, você leitor, você pároco, você padre, você que está ajudando isso, sempre compartilhando esses vídeos, muito obrigado. Então vamos começar, como sempre, com a nossa oração, pedindo a intercessão de nossa mãe querida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, padroeira aqui da Diocese de Caruaru, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ok, bora lá. Liturgia da Palavra, segundo domingo da Quaresma. A primeira leitura é uma leitura um pouco grande, eu vou dividir ela em dois pedaços para a gente poder ler melhor enquanto a gente ensaia aqui, mas ela é numa página só, certo? Então, bora lá, aumentar a letra aqui para a gente poder ler enquanto fazemos alguns comentários. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abrão para fora e disse-lhe, cuidado com isso, aqui ele ainda se chama Abrão, não é Abraão, ainda se chama Abrão. Tá certo? Ele mudou de nome, pela aliança com o Senhor, ele mudou de nome, mas a gente, aqui ele ainda tem o nome antigo, assim como São Pedro, que era Simão e virou Pedro, assim como São Paulo, que era Saulo e virou Paulo, a gente tem aqui ainda Abrão, tá certo? Então, naqueles dias, o Senhor conduziu Abrão para fora e disse-lhe. Tem um probleminha aqui com esse disse-lhe, certo? A gente às vezes enrola a língua, então cuidado quando for falar essa palavra, né? Essa instrução. E disse-lhe, olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. Então, olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. Nessa condição aqui, você pode fazer um tom um pouco menor. Né? É uma condição, afinal de contas, o Senhor está dizendo, olha para o céu, conta as estrelas se fores capaz. Né? Então, olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou, assim será a tua descendência. Existe uma grande seriedade nessa mensagem que o Senhor dá a Abrão, tá certo? Então, isso aqui tem que ser feito com muita seriedade, tem que ser falado para que os ouvintes eles percebam, opa, olha a mensagem que Deus deu, olha a promessa que o Senhor fez para Abrão. Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Então, Abrão teve fé no Senhor,
E o Senhor considerou essa fé como justiça, como uma atitude justa. Então, Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse, atenção, Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça, e lhe disse, eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. A frase tem alguns jogos de palavras que não são muito agradáveis. A gente enrola a língua. Por exemplo, te fez sair de Ur. A cidade de Ur, com esse R no final, é muito pequena a palavra para ter um R no final. A gente enrola às vezes, né? Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. Te dar em possessão. Essa expressão, né, não é comum para a gente. A gente não tem essa expressão normalmente no dia a dia, então fica meio estranho. Eu confesso que quando eu li no início, a gente fica meio te dar em possessão esta terra. Ok? Então cuidado, não é nada muito difícil, são só termos, expressões com as quais a gente não está acostumado. Abrão lhe perguntou, Senhor Deus, veja só, Senhor Deus é um vocativo. É como Abrão está chamando o nosso Senhor. Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? Olha a pergunta, e a pergunta começa aqui. Como? Como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse, traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Veja só, aqui o Senhor está fazendo uma lista, certo? Uma lista do que ele pediu, do que ele quer. Então, isso pode ser feito pausadamente. Essa listagem do que o Senhor está pedindo pode ser feita pausadamente, certo? Bem como lista mesmo, né? Quando você manda alguém fazer uma lista de compras, vá, traga isso, isso, isso e isso. Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Eu gosto de dar ênfase aos animais que ele pediu, certo? Afinal de contas, todos eles são 3 anos. Então, uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo isso e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Duas coisas aqui que a gente costuma errar, certo? Dividiu os animais pelo meio. É normal uma expressão que a gente use ao. Dividiu ao meio, certo? A gente nunca diz dividiu pelo meio, dividiu ao meio. Portanto, cuidado quando for usar essa expressão, tá? E dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma em frente à outra. A melhor forma de você ler essa frase que começa aqui e só termina aqui, veja, ela começa o versículo 10, começa ali e só termina lá embaixo, seria dizer o seguinte, Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Outro erro normal, a gente costuma colocar a palavra em aqui. Por quê? Porque é muito mais comum usar a expressão em frente à outra, certo? Mas aqui não tem esse em, portanto é colocando as respectivas partes uma frente à outra. Uma frente à outra. Presta bem atenção a isso, tá certo? Então, Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Tá vendo que a gente pode dar uma certa ênfase na expressão mas não as aves. Lá no versículo 11, aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão os enxotou. Mas Abrão as enxotou. Olha o erro, porque eu errei, né? Aves de rapina é no feminino, portanto, as enxotou. Cuidado que esse versículo tem muito trava-língua. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou, certo? Então, precipitaram sobre os cadáveres,
mas Abrão as enxotou, certo? Portanto, cuidado que esse versículo tem trava-língua. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Detalhe, aqui, quando o sol já ia se pondo, isso aqui é uma oração subordinada, adverbial temporal, certo? Ela vai indicar quando foi que ele caiu num sono profundo. Então ela tem que ser falada com aquela ênfase no final da frase, aquele levantar aquela bola, sabe? Quando o sol já ia se pondo, opa, tá faltando alguma coisa, opa, vem mais coisa por aí, opa, o texto continua. Então, quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, aqui de novo também, outra oração subordinada, indicando que tem mais coisa depois disso. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Então, isso aqui, né, no versículo 12, aí veja, o versículo 12 pula para o 17, certo? Mas no versículo 12, quando o sol já ia se pondo, tananã, 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 tá vendo? Quando o sol já ia se pondo, subiu o tom, caiu um sono profundo sobre Abrão e ele foi tomado de grande e misterioso terror. No 17, quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Lembrar que o nome do rio é Eufrates. Eufrates. Treine essa palavra que não é comum, né? Eufrates. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Ok? Vamos ver se eu consigo ler tudo aqui de uma vez só, dizendo o seguinte. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abrão para fora e disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça, e lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Quando o sol já ia se pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você percebeu que eu ali nas enxotou, enrolei um pouco, ali teve... veja como é complicado. A gente tem que ensaiar bastante essa leitura para a gente ter certeza de quais palavras a gente vai dizer e de que jeito a gente vai dizer. As enxotou realmente causa uma trava-língua. Eu pensava que a trava-língua viria na primeira linha do versículo 11, né? Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres. Mas é nessa segunda linha, mais Abraão as enxotou. Mais Abrão as enxotou. Cuidado com isso, é Abrão, não é Abraão. Vamos lá para a segunda leitura agora. A segunda leitura ela é pequena, tá? Mas ela está em 2 páginas. Eu organizei aqui porque é exatamente assim que você vai ver ela no lecionário, tá certo?
Então tem a parte de baixo, que está numa das páginas, né, numa página par, e tem a parte de cima, né, a segunda parte da leitura, que está numa página ímpar. Então elas estão uma de frente para a outra, não precisa virar a página, né? Bora lá. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Então aqui nós já temos o seguinte: sede, certo? Sede, de sejam. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. A gente vai, isso já começa com uma ordem, certo? É uma recomendação, uma ordem bem clara. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Termina aqui só, uma frase só, dá para ser feito com um fôlego só. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito, chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Certo? Cuidado com um detalhe aqui, é já vos. Muita gente lê vós. Existe vos e existe vós, com acento, certo? Mas estamos falando de vos, ok? Já vos disse muitas vezes e agora eu repito. Já vos disse muitas vezes e agora o repito chorando. Já vos disse muitas vezes e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Ok? Aqui, nesses 2 pontos, a gente pode fazer uma pausazinha pequena, tá certo? Afinal de contas, o São Paulo vai descrever o que é que ele está repetindo chorando, né? Então essa pausa aí dá para... Você pode enfatizar essa primeira parte. Já vos disse muitas vezes e agora o repito chorando. Já vos disse muitas vezes e agora o repito chorando. Tá vendo? Eu levantei um pouquinho aqui, chorando. Para que a audiência, para que o ouvinte consiga escutar ou consiga entender que vem alguma coisa importante a ser dito agora. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Aquele encadeamento, sabe? Uma lista de coisas, uma informação atrás da outra que se completam. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nessa última linha você pode aliviar um pouquinho, né? Você vai aumentando o tom da lista, né? O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Uma frase pode ser dita até com certo alívio. Você pode mencionar essa frase com certo alívio. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Então, olha só, uma frasezinha rápida. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Cuidado com isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não é cidadões. Não é cidadões. Tem gente que gosta, até por vício de linguagem, né? Tem algumas cidades, algumas regiões do Brasil em que o pessoal fala cidadões, mesmo lendo cidadãos, certo? Então, pelo amor de Deus, não existe cidadões, é cidadãos, certo? Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá, aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De lá, aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Uma ênfasezinho nessa todas as coisas, uma ênfase no sujeitar a si todas as coisas. Agora aqui a gente tem que começar no versículo 21 e terminar a pausa só no final dessa frase. Essa frase tem 3 linhas, a gente tem que fazer num fôlego só, tá? Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, a minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Então vê, assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Note que São Paulo está chamando esses amigos da cidade de Filipe de minha alegria, minha coroa, meus amigos. São vocativos. Ele está apelidando essas pessoas, a comunidade da igreja lá dos filipenses. Ele está chamando de minha alegria, minha coroa, meus amigos. Continuai firmes no Senhor. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Você pode sair subindo um pouquinho, cada vez mais, cada um desses títulos que São Paulo dá à comunidade dos filipenses. E depois que você subir um pouco esse tom, você dá a recomendação de São Paulo, que resume a carta toda. Continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Ok? Bora lá? Uma leitura direta. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor, Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É isso, muito obrigado. Eu espero que você e a sua equipe de leitores aí na sua paróquia proclame bem essa palavra, proclame bem para tocar os corações dos seus fiéis, para fazer eles se aproximarem nesse tempo de quaresma, para que eles se convertam e passem a crer cada vez mais na palavra de Deus, cada vez mais no Evangelho de Nosso Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Fiquem com Deus. Não esqueçam, compartilhem esse vídeo para quantas pessoas vocês acham que precisam ver este vídeo, para que cada vez mais se proclame corretamente e dignamente a palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima semana.